Bom dia, pessoal! A minha dica de leitura de hoje é o livro O Dia do Coringa, do Joyce Gardner, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia, que é um grande clássico da filosofia. Então, esse livro aqui, O Dia do Coringa, ele vai nos trazer algumas questões filosóficas, algumas reflexões que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, e também ele traz uma pegada da mitologia grega. Então, é um livro de aventura, basicamente, é uma história de fantasia, que vai envolver essas reflexões. Então, é a história, né? O nosso protagonista é o Hans Thomas, um menino de 12 anos que está numa viagem junto com o pai dele. Eles saíram da Noruega e estão indo em busca da mãe do Hans na Grécia. A mãe dele abandonou eles quando ele tinha 4 anos de idade e a justificativa dela na época foi que ela queria se encontrar, queria se descobrir e foi para a Grécia e nunca mais voltou. Então, certo dia eles decidem ir em busca dela de carro mesmo, só os dois. Durante essa viagem, a gente vai percebendo os pensamentos de uma criança de 12 anos e os diálogos que ele vai tendo com o pai dele. O pai dele, que é um cara metido a filósofo também, então ele gosta muito de fazer questionamentos e ele vai fazendo alguns questionamentos para o Hans. E conforme o Hans vai respondendo, a gente automaticamente vai se perguntando o que a gente acha daquilo também. Mais próximo, quando eles estão chegando na Grécia, quando eles estão lá no país mesmo, o pai do Hans costuma contar para ele algumas histórias da mitologia grega. Então é aí que se encaixa essa parte no livro. É muito interessante porque tu vai adquirindo esse conhecimento de forma muito espontânea, porque tu tá lendo aquele diálogo, às vezes você nem percebe. Então eles vão passando por pontos turísticos e o pai dele vai contando essas histórias. Mas antes disso tudo, né, os principais mistérios que envolvem esse livro aqui começa num posto de gasolina, quando o Hans e o pai dele param lá para abastecer o carro, onde o frentista, que é um anão, entrega para o Hans uma lupa bem pequenininha e diz que é para ele guardar aquela lupa porque vai ser útil para ele. Ele não entende muito bem, mas resolve aceitar, e o mesmo cara dá uma dica para eles, que é para eles posarem num vilarejo que tem ali perto, porque já tá escurecendo, né, para eles descansarem da viagem, e eles acabam aceitando esse conselho também. Eles vão para esse vilarejo e lá nesse lugar o autor já nos pontuou uma questão que é o alcoolismo. Então, o pai do Hans frequentemente vai deixar ele sozinho durante a história para ir beber. Então, Hans costuma ficar em algum restaurante, no quarto do hotel, fazendo alguma coisa, e o pai dele sai beber. No desenrolar dessa história também, o Hans se pergunta sobre isso, ele se preocupa com o pai dele e tenta ir bolando até alguns planos para que o pai dele se distraia e não tenha essa necessidade da bebida. Mas chegando lá então, acontece isso, eles se separam e enquanto o Hans está sozinho no quarto, ele decide sair para explorar um pouquinho aquele vilarejo que eles estão. Ele entra então numa padaria e lá ele conhece um senhorzinho, que é o padeiro, e esse senhorzinho entrega para ele um saquinho com 4 pãezinhos doce e diz que é para ele comer quando ele sair de lá, não é para ele comer lá na padaria. Ele sai então, conversa mais um pouco lá, sai de lá e vai pro quarto do hotel imediatamente, curioso, para comer aquele pãozinho. Ele encontra dentro de um dos pãezinhos um livrinho bem pequenininho que ele vai conseguir ler graças à ajuda do anãozinho que deu a lupa para ele. Então, ao longo dessa história, a partir desse ponto, a gente vai ler 2 histórias, que é a história do Hans, né, a viagem em si, e também a história do livrinho. A história do livrinho, de primeiro momento, ela parece ser só um livro de fantasia, algo que está acontecendo ali, mas mais chegando ali na metade do livro para o final, algumas peças vão começando a encaixar e vai fazendo alguma referência à história do Hans. Então, no final de tudo isso, tem um motivo pelo qual o Hans ganhou esse livrinho. Então, nessa história do livrinho, a gente vai acompanhar um náufrago que chegou numa ilha e lá naquela ilha tem uma sociedade que é formada por por cartas de baralho, né? Uma sociedade de cartas de baralho. Essas cartas no livro aqui também estão sendo representadas por anões, então tem uma ligação lá com o frentista que entregou essa lupinha também.
E essa sociedade, então, como um baralho normal, vai ter o pessoal que é de copas, de ouro, de paus e de espadas, e vai ter uma única pessoa que vai ser o Coringa. E esse é o ponto principal do livro, né? O dia do Coringa é o dia em que tudo será revelado, como eles trazem aqui, e é quando a gente entende qual é a ligação do Hans com toda essa história. E o dia do Coringa, o Coringa, então, ele é representado como aquela pessoa que questiona tudo, questiona a vida, questiona os mecanismos, questiona por que as coisas estão desse jeito, mas ele também traz uma alfinetada de incomodação, né? Ele acaba perturbando as pessoas que estão lá na ilha, os outros anões, porque cada naipe, digamos assim, tem uma função lá naquela sociedade. Então, uns produzem vidro, outros produzem o alimento e assim sucessivamente. E o Coringa é o único que não tem nenhuma função definida. Então, ele fica aí com essa ideia de questionamentos, ele se sente muito sozinho, mas ele está sempre interagindo com o restante da comunidade. A parte disso, a história do Hans, então, ela tem um desfecho bem emocionante. Eles chegam em Atenas, né, na Grécia, e encontram a mãe dele e, enfim, eles vão trocando diálogos ali, vão conversando, acabam se entendendo. Faltou um pouco, na verdade, explicar um pouquinho o que aconteceu com ela, né? Ficou um pouco vago isso, teve essa introdução ali no início, contando que ela foi se descobrir, explica o que está acontecendo com ela naquele momento, quando eles encontram ela, mas não deixa muito explícito, né, o que aconteceu durante esse tempo, mas eu acredito também que não era o foco do livro. Então, o principal ponto filosófico que a gente reflete aqui é a questão principalmente do destino e do acaso, né? Então, o pai do Hans, que é muito filosófico, ele acredita muito que a gente pode fazer o nosso destino. Até por isso que ele sai da casa dele e vai em busca da mulher dele, que ele queria que voltasse para casa. Então, a gente vai tendo alguns embates aí entre os dois mesmo, né? Mas é uma história muito bacana, muito descontraída, e quando a gente para pensar nessas questões, né, depois que tu termina de ler o livro, você começa a ver como isso é introduzido de forma muito sutil, muito leve. E eu acho que isso deixa o livro mais ainda divertido, não é aquela coisa pesada, né, de teoria, enfim, e deixa muito em aberto para o leitor interpretar muitas questões. Então, eu espero que vocês aproveitem essa dica, é um livro muito bacana. E é isso, galera, uma boa semana para todo mundo e vamos lá!